Fica do outro lado. Ei, Aê, olá, glória a Deus. boa noite, Boa noite, boa noite, boa noite. graça e paz. Nada. Estás bem? Tudo bem, André? Tudo bom, meu amor? Você está bem? Tô bem demais. E você, como tá por aí pro Rio Doce? Estamos bem, graças a Deus, né? Com O saudade. nome já diz tudo, né, André? Rio Doce. O nome já diz assim, o rio é doce, para a gente navegar, trafegar, né? E às vezes tem uns empecilhos no meio do caminho, mas a gente é aquele que não perde o curso, né? Vai, dribla pneu, dribla as botas, mas chega no curso, É, não é verdade? é isso. Nossa, eu estou muito feliz em fazer essa live com você, né? Você é uma mulher de sucesso, eu sempre vi sucesso na sua vida, né? Eu lembro desde o tempo que eu fui lá em Teresina, né? Mas eu conheci você em outro lugar. Foi lá na casa de Manassés. Eu lembro que a gente estava dando aula por lá, não foi? Sim, Você terminou sim. uma matéria e nós entrando para iniciar outra matéria. Mas foi um tempo muito bom. No seu aniversário. É, foi. Aí, quando eu cheguei em Teresina, você fez uma festa linda para mim, né? E eu nem esperava. Essa intimidade toda. É em novembro, né, seu aniversário? Para outubro. Outubro, você estava dando, acho que a última matéria era Foi. Manifestações do Espírito. Né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, eu digo, meu Deus do céu, meu aniversário eu vou passar aqui sozinha, né? Não tenho intimidade com ninguém, mas de repente Deus proporcionou uma festa através da sua vida. E eu sou muito Oh, glória. hoje a você por isso, viu? Porque é muito bom a gente ser lembrada, mesmo quando está, né, tá tão distante, né? A gente vai servir ao Senhor e o Senhor proporciona coisas maravilhosas para a gente, né? Que bom. Estou maravilhada em receber você nessa live. É uma live que a gente sempre faz toda quarta-feira, Rosana, né? E eu sempre gosto de fazer uma live a cada 15 dias falando sobre crescimento, falando sobre avanço, falando sobre empreendedorismo. Porque as pessoas sempre, né, estão olhando para a vida cheia de dificuldades, mas assim, eu acredito que essa palavra crescimento ela cabe em toda a área da nossa vida, em todo o tempo. Não é Sim, verdade? É com crescimento certeza. está dentro do contexto geral da nossa vida. Então, assim, só pessoas acomodadas é que não vão sair do lugar. Mas quem decide crescer para ser, para fazer, para influenciar, para ter, não é verdade? Vai despontar independente da pandemia, não é verdade? Uhum, Então, eu quero uhum. que você se apresente, né? Como mostrando aí as mulheres do secreto. Mostra tudo que você tem direito aí para a mulherada. Siga as minhas seguidoras para seguir ela também, porque ela é uma grande mulher de Deus, é uma influência grande na nossa vida. E eu vou dizer a vocês, vale a pena seguir o canal dela, vale a pena, né, participar desse congresso que ela faz, né? E eu vou te dizer, é benção. Mas fica à vontade, Rossana. Glória a Deus, André. Então, quem não me conhece, meu nome é Rossana Lira, né? Nós pastoreamos 12 anos lá em Teresina, como a Andrea falou. Hoje nós estamos no ministério itinerante, né? De cabeça, eu e meu marido, né? Bem, nesse momento, um pouco parados para sair, para viajar, mas trabalhando bastante em casa para levar essa palavra, né? Nós fizemos realmente, tem um projeto Mulheres no Secreto, né? E nós já fizemos dois, porque a gente estava até marcado para ir fazer em Recife, como não foi possível, porque não poderíamos ter, né, juntar pessoas, ter esse ajuntamento, esse contato físico não foi possível. Nós fizemos online, né? E assim, o pessoal de Recife acolheu bem, graças a Deus. Me surpreendeu a quantidade de mulheres, né, que se inscreveram para participar. Aí nós já fizemos o 2 sábado, dia 27, estávamos fazendo 2 anos, e terminamos fazendo online também. E estamos aí, né? Até já disseram assim, mesmo que volte presencialmente, não deixa de transmitir, não, Isso. porque tá alcançando vidas. E aí eu digo, eu lembrei muito nesse tempo, sabe, Andréa, do que o profeta Gilson dizia. O diabo, ele tumultua o meio, mas ele não altera o fim. Isso é a cara dele, né? Porque eu vou dizer, assim, a gente recebeu tantas palavras esse ano de que era o dobro. E sabe, Rosana, eu continuo crendo plenamente que esse é o ano do dobro. Vai ser mais e menos tempo, né? E foi exatamente, eu acredito que eu não alcancei o dobro. Eu alcancei muito mais, porque no auditório do hotel,
a gente alcançava 350 mulheres, 400, botando muita gente. E aí você faz online, eu alcancei pessoas fora do Brasil, Aí. no Brasil inteiro, e aí eu digo, realmente, Deus, ele é especialista em virar a chave, ele é especialista, né, em entrar em cena e mostrar que quando a gente confia nele, não tem nada, né, André? Porque, de fato, Não pode. essa pandemia, ela não baixou nossa patente, né? Não. Nem de filho, nem de reis que fomos constituídos. Tem um, É, tem um anjo, né, simplesmente isolado. Todos eles estão isso. trabalhando. A minha alegria é saber que não tem nenhum anjo isolado. Todos Rapaz, eu acho que a gente deixou de miar e começou a rugir alto, né? a gente teve que se reinventar na realidade, né? Porque Isso, terminou que a gente dentro de casa, a gente vai fazer o quê? Né? Tem um povo que precisa, tem Deus que sim. tá chamando, já chamou a gente faz tempo, e aí ele deixou tanto tempo a internet disponível para a gente, mas a gente continuava naquela história, né? No carro, como é que eu posso dizer? No manual, não é verdade? Sim, Aí, de sim. repente, fecha-se tudo. Aí Deus diz assim, agora você ou vai ou vai. Aí a gente decide, É, porque a gente não é daquelas que retrocede, é daquelas que avança mesmo. Aí a porta é, de uma forma tão larga que a gente tem para a gente, tem para os outros. Não é assim? é, Não importa, é, dos quatro cantos da terra, Deus tem feito coisa maravilhosa. Todas as pessoas do nosso ministério têm contado coisas que têm acontecido de bom na vida. Pessoas na nossa igreja, voltamos os cultos agora há pouco. Né? glória a Deus. A gente, Sandré, em tempo de pandemia, eu estou recebendo aumento. Eu digo, é por aí. É por aí o negócio, né? A gente não tem que parar por causa de pandemia, não. Pandemia para por causa da gente, né? Exato. A autoridade É isso mesmo. nossa vida, né? E como eu estava dizendo, É, esse é o tempo que a gente mais mergulhou, mais cresceu, mais está cheio é, da graça, porque é. Sana, eu aproveitei para fazer curso, eu aproveitei para ler mais a Bíblia, para mergulhar. Todas as agendas Sim. canceladas, eu disse pronto, mas a minha agenda com Deus nunca foi, né? Então, Isso. eu vou só. Menina, em março eu já estava com o ano fechado, né? Assim, de conferências e tudo. E eu lembro que eu fiz uma ministração no dia 10 ou foi 11 de janeiro. Pastor Cleona até me convidou para estar aí, para um dia rema, mas eu já tinha essa agenda. E aí eu lembro que nessa ministração o Senhor falou muito comigo a respeito de que todo aeroporto tem uma linha de decolagem do avião. Ele fica taxiando, mas quando ele chega naquela linha, ele não pode mais taxiar, ele tem que levantar voo. E o Senhor falando comigo e eu ministrando para as mulheres em cima disso. Eu disse, gente, faça de 2020 essa linha de decolagem. Né? Já taxiou demais, agora é hora mesmo de levantar voo e a gente não tem direito de reduzir a marcha. Rapaz, e eu percebo que foi exatamente isso que aconteceu. A gente simplesmente abriu as asas para voar, né? É como se a gente tivesse mesmo assim, né, lento, mas chega um momento de que você é empurrado mesmo para dizer, rapaz, agora ou vai ou racha, né? E o bom E sempre vai, né? aí sempre vai, e foi mesmo, viu? Porque hoje é o primeiro dia do segundo semestre, André, Isso mesmo. né? E eu sei que a partir de hoje nós vamos ter coisas nesse segundo semestre. Se no primeiro semestre Deus já fez grandes coisas, se preparem é para esse segundo. Isso mesmo. Recebe aí, minha gente. Bota Deus aí nesse negócio, porque isso é uma palavra profética, né? Primeiro dia do primeiro semestre, né? Deus trazendo essa palavra para a gente, e a gente tem que vive pela palavra, a gente tem que agarrar essa palavra e correr com essa palavra. Isso é crescimento. Quando a gente deixa o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem que. Então, Deus já te disse que já liberou essa palavra para você. Fica só atento às próximas coordenadas que você vai ver o que Deus pode fazer por você. Porque, de fato, já fez, né? Só para você botar o pé no acelerador e acelerar ele. Né? Dizer, esse é o melhor tempo da nossa vida, gente. É o tempo que a gente... Olha, eu fico feito criança, sabe? Acreditando nas promessas de Deus. Cada uma se cumprindo e a gente não precisa nem botar muita força, né? Uma horinha, duas... Isso! Né? Isso! Tá cansado, todo mundo tá tranquilo, recebendo diretamente da graça, né? É! Deus, né? É! Antigamente a gente
encontrava com os ministros, aí já estava assim, o fato de vir naquela pegada grande, aí estava assim, às vezes no aeroporto, um dormindo, cansado, o outro esperando o outro voo. Não, estou esperando um voo, porque eu vou não sei para onde, né? A gente sempre se encontrando nos aeroportos da vida, ou se não nas igrejas, mas sempre aquela carinha já de cansada, de tanto, né, correr. Isso, Força. isso. Hoje eu vejo todo mundo animado, descansado e Deus... É mesmo. Estamos como quem sonha. Eu nunca passei tanto tempo em casa, gente, né? Olha, pense um tempo maravilhoso com a minha família, cozinhando, fazendo, sabe? Mas assim, vivendo um tempo. E Deus nos surpreendendo por todos os lados. Claro. E eu sou muito grata ao Senhor. Tem hora que eu digo, falta palavras na língua portuguesa para agradecer a Deus, né? A gente não tem nem palavra para descrever o que Deus tem feito esse tempo, sabe, André? Mas nós temos verdadeiramente visto que a gente está tendo muito mais por menos. Isso. Eu acredito que a gente precisava desse tempo de provar que não é por força nem por violência. Que não é na nossa... Né? Não é. Não é na nossa... E eu precisava desse tempo, entendeu? Eu precisava. E foi um tempo assim, tem sido um tempo bem glorioso. Realmente eu tinha pedido a Deus, não a pandemia, né? Eu tinha pedido a Deus, eu disse, Senhor, eu queria tanto um tempo para mergulhar na tua palavra, né? Os livros que eu tinha comprado e assim, começava a ler, não dava tempo de terminar, porque era uma coisa e outra, né? Mas assim, de repente, quando eu disse assim, quarentena, eu disse, meu Deus, eu tenho 40 dias para resolver essa parada. De primeira semana eu durmo, a segunda, né? Eu já estou cheia de força, eu vou botar esse livro tudo em dia. Mas, rapaz, eu vou te dizer, eu reabasteci de verdade. Eu estou com o estanque cheio, estou com reserva, viu? Só liberando para que as coisas Isso. mais rápido. Amém. Passando, estou feliz e posso ver felicidade em você também. Amém. Mas aí, como o nosso assunto hoje é crescimento, né? Sim. Tá você aí com um tempinho para... Eu fui estudar, né? Quando você botou a palavra lá, crescimento, aí eu fui procurar, né? A gente que gosta de ensinar. E quando eu comecei a ver que o dicionário diz que crescimento é multiplicação. Eu já lembrei de Gênesis, quando Deus fez o homem e disse assim, multiplica. Então, o que Deus tinha, né? Deus não tem um plano B. A gente sabe que quando ele criou o homem, ele tinha mesmo um plano A. E o plano para o homem era isso, né? Era multiplicar, era aumentar. Né? Deus os abençoou e disse mesmo, multiplique, ou seja, cresçam. Porque a primeira palavra que mostra no dicionário a respeito de crescimento é multiplicação, aumento, desenvolvimento, progresso e evolução. Eu amo essa palavra desenvolvimento, porque des é sair, é tirar, né? Por exemplo, descascar, é sair da casca. E desenvolvimento é sair do que está te envolvendo. Né? Isso é crescimento. Porque às vezes vem coisas mesmo para nos envolver, aí tem pessoas que ficam formatadas naquilo. Mas tem outras que desenvolvem, ou seja, sai daquele rompimento, daquilo que está envolvendo, né? E eu lembrei de um versículo que diz assim, o justo crescerá. Então, a Bíblia é muito linda quando trata de crescimento, porque crescimento é para os justos, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz isso, o justo crescerá. E Deus diz na Bíblia, nos compara com algo, ele diz, crescerá como o cedro do Líbano. Pronto. Aí eu digo, peraí, eu lembrei muito. Eu não sei se você lembra disso, mas eu tenho, o Judivan disse que a minha memória é fotográfica. Tem coisas que eu lembro de palavras que eu recebi, sabe, André? Porque eu aprendi a receber a palavra de Deus para ficar impressa mesmo. Isso. E eu lembro, eu fui convidada para uma conferência de mulheres aí que você fazia lá no Centro de Convenções sobre fé. Amém. E você ministrou a respeito de que Deus não nos chamou para ser um bonsai. Que você disse que era uma planta pequenininha, bonitinha, mas pequenininha. Você lembra disso? Lembro. Que Deus não nos chamou para ser um bonsai, Deus nos chamou para ser uma sequoia. Foi mais ou menos por aí. E aí eu fiquei lembrando, né, disso. Eu disse, quando a Bíblia diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano, né? E eu comecei a meditar nisso e eu fui buscar, né? Eu digo, rapaz, se a Bíblia diz que a gente tem que crescer como o cedro do Líbano, tem algo que a gente precisa aprender aí, né? E aí eu comecei a ver, né, que
O cedro, ele cresce tanto em altura como em largura. Você começou a live dizendo isso, que crescimento engloba tudo na nossa vida. Porque quando se cresce só numa área, o negócio fica meio desigual, não é? Quando você rema só com remo, você só roda, só vai para um lado. Mas quando rema de um lado e do outro, aí vai para frente. Sim. E crescimento, quando você cresce só para um lado, né, a tendência é essa, é você ficar rodando mais crescimento para todos os lados. E diz lá no estudo que ela cresce 40 metros para cima, mas 14 de largura. Gente, eu fiquei imaginando, porque o apartamento que eu moro, eu acredito que ele não tem 14 metros de largura. Mas é muito largo, é muito espaço. Então, ele tanto cresce de lado como para cima. E eu digo, Deus nos compara, nós que somos a justiça de Deus, exatamente porque a gente tem que crescer assim, para todos os lados. A gente precisa, né, ter esse ponto de olhar para nós mesmos para saber qual é a área que a gente está precisando dar atenção, para ter um crescimento equilibrado em todas as áreas, né? E ele diz uma coisa interessante, ele diz que quando ele aparece 5 centímetros, né, quando ele começa a aparecer os primeiros 5 centímetros, que 5 centímetros é coisa pequena assim, é porque para baixo ele já foi 1,5 metro. Então, crescimento diz respeito muito mais para a intimidade, para a profundidade, do que para o que se está vendo. E aí eu começo a pensar nisso, né? Às vezes você olha para uma pessoa e você diz, rapaz, fulano cresceu, né? Talvez muitas mulheres olhem para Andréa Calado como uma ministra da palavra, uma profetisa, e olha para André e diz assim, meu Deus, que mulherão. Mas só que quando você olha para o crescimento de Andréa, você precisa entender que esse crescimento que aparece está diretamente ligado ao tanto que ela já foi profunda em Deus, entende? Nenhum crescimento na vida de mulher nenhuma vai aparecer para fora se antes não teve um tempo de mergulho, um tempo de intensidade em Deus, um tempo em que parecia que nada estava acontecendo, né, André? Porque eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas veem evidências em nós, né? E às vezes as pessoas pensam assim, que simplesmente as coisas aconteceram, né? Ah, que bom, olha só, Andréa casou com um pastor, que coisa linda, eles pastoreiam uma igreja tão bem sucedida, meu Deus, você vê o tanto de obras, ah, meu Deus, eu quero ser assim, mas as pessoas não entendem que para isso aparecer, os bastidores que teve que ter, né, na profundidade, né, indo lá. Ninguém assim, né? Às vezes as pessoas querem o que outras pessoas têm, mas não quer pagar o preço que a pessoa pagou. Isso. Querem um resultado. Né, Andréa? Mas eu... E às vezes assim... Você já viu que... trabalhar porque acha que pode ter aquela história, mas não pode. Por quê? Porque o crescimento primeiro foi na intimidade. Eu acho isso para a mulher, principalmente, é tão importante, porque a gente é muito ocupada, né, André? A gente é muito ocupada, a gente tem que dar... É tanta coisa para dar conta, né? E a gente é muito ocupada. Mas se você, mulher, que está me ouvindo, eu sei que tem homens aí, né? Mas você que está me ouvindo, se você desconsiderar essa parte, né, do secreto, do ir fundo em Deus, não tem como crescer. Não. E o plano de Deus para nós é crescimento. Mais, Rosana, porque eu não sei se isso acontece com você, mas assim, eu consigo produzir mais se eu tiver o meu tempo com o Senhor. Isso é dentro de casa, cozinhando, tudo. Se seu dia for buscar a presença, pode ficar certo que com 1 hora, 2 horas, eu resolvo tudo. Dentro de casa. Não é verdade? É verdade. No dia que você não priorizou outras coisas para depois ter o tempo necessário para estudar, parece que não rende, você não consegue chegar lá. Né? Eu não sei. Eu acredito que o crescimento ele começa no espírito. Isso. Aí eu achei isso que eu achei interessante, porque eu já tinha ouvido isso a respeito do bambu, que ele cresce primeiro para baixo, para depois para cima. Mas o cedro do Líbano é exatamente isso, para 5 centímetros para fora, tem 1,5 para dentro. E às vezes, eu sei que você já foi em conferência, já ministrou em eventos, que as pessoas chegam e dizem assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Falando de um crescimento que você tem.
Mas eu quero dizer a você que gosta de dizer isso. Quando você vê o crescimento na vida de uma mulher de Deus, né, você pode ter certeza do tanto que ela já cavou, né, do tanto que ela já teve que buscar mesmo, fincar suas raízes, né, não ser aquela pessoa superficial, porque eu entendo isso, que geralmente o que não tem raiz é muito superficial. É verdade. Né? E uma mulher que mostra um crescimento, por pequeno que seja, é porque ela tem uma profundidade mesmo em Deus, né? E eu quero dizer para você, né, que ainda que a sua evidência não esteja aparecendo, não se preocupe, algo está acontecendo. Se você está buscando Deus, se você está orando, se você está buscando, se você tem compromisso com o Senhor, está servindo, está congregando, é fiel, e mesmo assim você diz, Rosana, parece que eu não vejo as coisas saindo do lugar. É porque esse crescimento se dá primeiro para baixo. Fica tranquila que vai ter que aparecer, um dia vai ter que aparecer, né? E aí ele diz, por que é que ele vai tanto para baixo? Que é exatamente para suportar, olha que coisa interessante, para suportar vento e calor, e porque ele vai tão profundo, ele não depende de fatores externos para crescer, ou seja, o cedro do Líbano, por ele crescer tanto para baixo primeiro, ele não, assim, se tiver muito vento, tudo bem, se não tiver, tudo bem, se tiver calor, tudo bem, se não tiver, tudo bem, se tiver chuva, tudo bem, se não tiver, tudo bem. Isso não impede o crescimento dele, porque o crescimento externo dele não depende, né? Aquilo que está aparente não depende de nada externo. Andréa, eu achei isso tremendo. O crescimento dele, o que se mostra, só depende da profundidade que ele está. Rapaz, veja que coisa tremenda para um momento como esse. A gente estava falando aqui do que a gente tem feito. Como a gente não depende de nada externo, né, André? Como a gente diz assim, como eu tenho crescido esse tempo, porque nós não dependemos de nada externo. E eu comecei lendo muito, né? Ele diz assim, não dá nem que há estudo... da palavra dessa, né? Não pode nem manhã. Depois da palavra dessa. Aí ele diz assim, estudos mostram, né, que muitas plantas, elas têm raízes que quando se encontra com uma rocha, ela para de crescer. Diferentemente do cedro do Líbano, que quando ela encontra com uma rocha, ao invés dela parar de crescer, ela abraça a rocha, e porque ela abraça a rocha, ela fica mais firme ainda, e aí é que ela vai mais fundo. Rapaz, eu sei que isso foi um estudo bem natural, né? Que não está se falando lá de Deus, de Jesus. Olha, isso é mas a gente traz... A Bíblia diz que a rocha é Jesus, Andréa. A Bíblia fala que a rocha é Jesus. Meninas, deixa eu dizer uma coisa. A gente pode pegar essa rocha aí para duas coisas. É aquele que quer impedir nosso crescimento, que não vai, e Jesus como rocha, porque eu estava pensando nisso hoje à tarde aqui, meditando nessa palavra para liberar para vocês. Aí quando a gente abraça a rocha, aí é que a gente fica firme para crescer. E aí eu disse, Senhor, eu sei, olha, não existe na Bíblia, queridos, palavras sem sentido. Não existe na Bíblia uma letra, né, que você não encontre um significado tão profundo na parte espiritual para nós. E quando o salmista vem dizer assim, o justo cresce como cedro, eu quero dizer para você, qual as pedreiras que você tem encontrado? Antes da pedreira, a gente se abraçou com a rocha que é Jesus. Isso. A gente só fica mais forte, meninas. Não tem como a gente parar. Nada pode. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, Deus não colocou teu crescimento nas mãos de ninguém. Isso. Deus colocou teu crescimento e teu sucesso nas tuas próprias mãos, na tua boca. Nada pode impedir você de ir longe. Sabe, às vezes a gente conversa com mulheres e a gente vê mulheres reclamando, se meu marido buscasse mais a Deus, né? Se ele tivesse, porque eu tô assim, porque, né, meu marido não é um homem de Deus, não gosta de orar, não busca Deus, não faz isso. Não. Eu quero lhe dizer, deixa eu te dizer, ninguém pode impedir o crescimento que Deus tem para você, ninguém. É se abraçar com essa rocha, minha amiga, ficar mais firme e avançar, né? Porque isso é o que está proposto para nós, né? E a gente precisa entender isso, né? Porque crescimento, sabe o que é que eu vejo com isso, Andréa, quando diz que ela vai muito fundo?
É que crescimento não diz respeito a nada que está na superfície. Mulheres superficiais, queridas, não crescem em Deus. Você pode ver, mulheres que andam na superfície, tipo, melindrosas demais, né? Com indiferença, com preguiça. Preguiça é algo mesmo da superfície. Olha, nada que está na superfície vai te fazer crescer. Acredite. Tem coisas que a gente tem que colocar força mesmo, né? Para ir mais fundo em Deus. Tem coisa que a gente tem que mesmo arregaçar as mangas e ir, né? Porque esse tempo com Deus, essa prioridade que nós temos que ter com Deus para ir mais fundo nele, é algo que tem dia que a gente tem que colocar esforço, porque acredite, não é todo dia que você acorda já de mãos levantadas, adorando a Deus. Tem dia que a gente tem... Diga aí, André, a gente precisa ou não precisa se esforçar, tem dia? Muito. Para sair da cama, para começar pelo menos, Jesus, eu te amo. A diferença entre nós e as pessoas que não buscam é o seguinte, é porque assim, a gente sai da zona de conforto, a gente disse... Isso. Mas assim, isso. Depois que a gente sai daqui, a gente precisa dessa mesma palavra que foi pregada. Isso! Né? Então, é isso. Agarra ela e faz alguma coisa. Essa isso. Hoje é para mim, é para você, é para nós. Se nós pegarmos aí e disser assim, eu saio dessa zona de conforto hoje, eu quero algo novo para minha vida, eu decido. Isso! Se o meu crescimento ninguém pode impedir, porque Deus já liberou. Isso! Só depende de quem? Tem dia, sabe, que eu tenho uma rede aqui no terraço. Aí eu estou bem aqui no terraço, e tem dia que eu já saio com o celular, com aquele som do secreto. Senhor, te amo. Eu começo a ouvir que eu amo a Deus. Isso vai me dando uma força, e eu começo a dizer, te amo mais do que tudo, mais do que a prata, mais do que o ouro. Rapaz, isso vai me dando um gás. Isso. Não importa como a gente acorda. Daqui a pouco você está animado e você sai daquele ambiente, né? Inspirada, pronta, né? Mas nem sempre a gente acorda com essa animação toda. Mas a gente vai buscar, né? Não nas notícias. Eu tenho dito isso para as mulheres que me escutam. Aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Se você está cheio, porque a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito. Isso. Então, se você se enche de notícia, você vai ser conduzido pelas notícias. Se você se enche de superficialidade, você vai ser conduzido por elas. Se você se enche de valores invertidos, você vai ser conduzido por aquilo. Mas se encha da palavra, se encha de louvor, de gratidão, se encha, sabe, para você ver se você não é conduzido por isso, né? E eu percebo que quando o cedro do Líbano, ele avança na profundidade, mostrando que o crescimento dele não depende do que está na superfície, né? E eu vou dizer a você, sabe, conformismo, apatia espiritual, né? Essa coisa de seja o que Deus quiser, vamos ver no que vai dar. Nem combina. Dá pra gente não, André. Eu não aguento ouvir mais isso. Por quê? Porque eu sei que eu precisei romper com tudo isso. Eu sei que um dia eu precisei acabar com as minhas desculpas. Sim. Entende? Porque quem quer dar desculpa, amado, você sempre vai achar. Se você quiser estar sempre dando desculpa, é por isso, é por aquilo. Mas, amada, no dia que você quiser encontrar um motivo para ir longe em Deus, você vai ter ele bem disponível para você. Como a gente tem, né? E aí, a gente entende, né? Que a gente precisa... No crescimento que a gente tem, a gente se encontra em Deus, né? E eu quero dizer que só cresce, Andréia, quem quer ser alguém. Isso. Entende? E quem quer ser alguém para os outros também. Isso. Não é nem só para você. Porque do meu crescimento depende todo o andamento da minha casa. Do meu crescimento depende do meu marido, depende dos meus filhos, meus netos, né? E é interessante que o meu neto, o Júlio, ele está com 5 anos. E ele está sentindo umas dores, né, na perna. De noite, a mãe dele disse que ele reclama. Então, vai lá, dá uma massagenzinha. E a pediatra diz, não, é dor de crescimento. Interessante que para crescer dói, né, minha irmã? É dor de crescimento. Eu digo, pois é, exatamente. Porque... o músculo estira para acompanhar o crescimento do osso. E no que ele estira, aí dá aquela dor muscular. Eu quero dizer para você que crescer dói. Sabia disso? Sabe, crescer dói,
ao ponto de você não falar o que você quer, não andar com todo mundo, não ver qualquer coisa, não escutar qualquer coisa. Tem coisas, meninas, que a gente não pode fazer, até que a gente gostaria. Não, mas eu queria estar ali, mas se você quer crescer, você precisa entender que tem coisas que você vai ter que se livrar, né? Porque crescer dói, né? Você não vai fazer o que todo mundo faz, né? E aí, quando você decide ser alguém, né, dentro da sua casa, para as pessoas, aí você vai entender, rapaz, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa apatia, né? E, sabe, faça um favor para você mesma, né? Se chame para uma conversa, né? Pegue você mesma e se leve para uma conversa, você e você mesma, e você começa a conversar com você. Quais são as áreas que eu tenho crescido e as áreas que eu estou medíocre? Aonde eu preciso mudar, né? Olha, a maior bobagem de um ser humano é querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, né? É um tipo de falta de sabedoria, e Deus nos fez tão inteligentes, né? E aí eu comecei a ver, eu estava lendo sobre João Batista e sobre Jesus. João Batista foi alguém que preparou o caminho para Jesus. A Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo 1, que João Batista ele crescia e se fortalecia em espírito para cumprir o chamado de Deus, né? Amém, glória a Deus. Travou um pouquinho, mas está tudo certo, né? E a Bíblia diz que Jesus também crescia, né? A Bíblia diz assim, e crescia Jesus. Olha, gente, como era que ele crescia? Em sabedoria e em graça e em estatura, como a Andréa falou aqui. Você entende? Até em graça diante das pessoas você cresce. É verdade. Em sabedoria você cresce. Só que Jesus crescia em sabedoria, graça e estatura. Mas não era só diante de Deus, era também diante dos homens. Isso quer dizer, sabe, que crescimento ele é visto, né? Ele é visto pelas pessoas. E eu pergunto para você meditar quando você for ter essa conversa com você mesmo. As pessoas ao teu redor têm percebido crescimento em você? Entende? Na sua forma de falar. Porque tem gente que, gente, é sempre as mesmas lamúrias, as mesmas conversas, as mesmas picuinhas, né? Os mesmos mimimi gospel, tem mulher que é mimizenta, as mesmas reclamações, as mesmas murmurações. Tem gente que nos chama para conversar que você já sabe o início da conversa, o meio e o fim. É ou não é, André? E aí, a gente entende, queridas, que crescimento não é estar estático. Crescimento é estar em movimento, mas um movimento progressivo. Né? Crescimento não é você estar retrocedendo. Eu entendo que se a gente cresceu, até nossos papos mudam. Né? As nossas escolhas mudam, os nossos valores mudam, sabia, meninas? Quando a gente cresce, hoje, eu percebo que os meus netos, eles tiveram que passar 15 dias aqui em casa, Andréa, porque a mãe da minha nora, a sogra do meu filho, faleceu de Covid, infelizmente. Foi uma perda terrível para nós. Era uma mulher jovem, né, trabalhava, tinha um emprego no estado, na prefeitura, super dinâmica, mas ela foi contaminada. O filho dela, trabalhando de Uber, foi contaminado e contaminou ela. E ele saiu do hospital, um menino novo, de 30 anos, mas ela, infelizmente, né, veio a óbito. E como Priscila participou do sepultamento, ela teve que passar 14 dias afastada, em isolamento, né? E os meninos ficaram aqui em casa com meu filho. E eu percebendo a forma como eu lidava com meus netos e a forma que eu lidava com meus filhos. É bem diferente. Né? A maturidade que eu tenho hoje para lidar com criança, como é diferente quando meu filho nasceu há 30 anos atrás, entende? Né? Quando o Arthur nasceu, quando o André nasceu. E naquela hora teve tantas coisas que nesses 15 dias eu pude ver como eu amadureci, como meus valores mudaram, sabe, André, nesse tempo. E eu conversava com o Judivan e eu dizia como realmente a gente vai amadurecendo e os nossos valores mudam, as nossas conversas, a nossa forma de agir muda. E é bom a gente passar por determinadas coisas para a gente se avaliar, não é? É verdade. Porque
deve ser terrível. Pessoas que continuam sempre naquela mesma estação da vida. É verdade. Né? Pessoas que as pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, fulano só aumenta de idade, mas não cresce mentalmente, né? Não cresce emocionalmente, financeiramente, em tudo, gente. Sabe, a maturidade, o crescimento traz para nós. E se você for ver direitinho, quando você cresce, você é notado por homens e por Deus. Então, se uma pessoa chega para você e diz assim, meu Deus, fulano não cresce, continua na mesma. Se for uma pessoa só dizendo, esqueça. Se 2 pessoas dizem, começa a pensar sobre isso. Mas se mais de 3 pessoas já disse isso, querida, pode ter certeza que você precisa crescer. Né? Não é assim? E pode prestar atenção que Deus te fez assim, cabelo cresce, unha cresce, tudo na nossa vida cresce, porque Deus nos fez assim. Ele criou planta, cresce, animal cresce, tudo cresce. Agora, né? Tudo cresce. Agora, a gente sabe que nada nasce grande. O que nasce grande é aberração, né? É monstro. Né? Eu sei que realmente a gente nasce num nível, mas o que eu quero que você entenda hoje é que você não pode terminar esse ano no mesmo nível. Isso. Entende? Eu costumo dizer isso, até videogame muda de fase. Isso. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Né? Então, não termina. Usa essa rocha, essa pedreira que a gente enfrentou esse ano. Vamos usar isso para ficar mais firme em Deus, para crescer mais. A gente já se abraçou com essa rocha chamada Jesus. Né? Entende que esse plano de crescimento é para você, é para hoje, é para agora. Sabe, se analisa, tira um tempo mesmo para se avaliar e avance, porque você merece. Crescimento, você tem que começar mudando logo sua crença, né? Olhar para o Deus que é grande e dizer, eu sou filha dele. Por aí já começa, né? E assim, aquilo que ele tem para você e mergulhar nesse rio. Por quê? Porque, assim, só os acomodados é que ficam sempre no mesmo lugar, né? Com aquela mesma vidinha, aquela mesma roupinha, naquela mesma casinha. Do mesmo jeitinho, aquela mesma... Até o lugarzinho na igreja é o mesmo, senta lá. Não é mudança de jeito nenhum, mas mudança foi feita por crente. Jesus sempre está promovendo isso. Ele veio trazer a abundância e a gente não pode aceitar menos do que isso, né? Então, assim, nesse tempo de pandemia, Rossana, eu estimulei mulheres a abrirem negócio na minha igreja e elas abriram e estão aí prosperando com as obras das suas mãos. Porque em todo momento Deus fala sobre crescimento. Como você bem falou aí, até planta cresce, meu irmão, até animal cresce, tudo que... Então, se tudo isso que você olha ao seu redor cresce, eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que não pode crescer é a barriga da mulher, mas o resto, meu... Isso aí não, deixe pra lá. É chapado. Se crescer, mantirá. O restante é para crescer, é para avançar. Rosana, deixa eu fazer uma perguntinha para você, né? Em que área você mais cresceu nesse tempo de pandemia? Diz pra gente aí. Rapaz, sabe, André, eu cresci em fé, viu? Amém. Sabe aquele livro O Extraordinário Crescimento da Fé? Amém. Eu estava vendo o irmão Reiga, né? E eu dizendo, meu Deus, porque assim, você que está me ouvindo, que tinha um emprego, né, que estava produzindo, que de repente está fechado. Eu estava no ministério itinerante. Então, o que é que eu fazia? Eu cria para Deus abrir as portas, né? E eu louvava a Deus, porque as portas estavam abertas. Mas aí eu comecei a preencher minha agenda e hoje eu percebo que como eu cresci em fé, de saber que eu posso ficar um final de semana em casa com a minha família e Deus vai me suprir do mesmo jeito. Você entende, André? Amém. Porque eu crio assim, Pai, abre as portas. Né? E abri as portas, eu orava, não, vou estar lá, e comecei a preencher. Mas eu acredito que essa questão de dizer assim, eu vou fechar minha agenda, todo mês eu vou tirar um final de semana e deixar fechado, vou bloquear, porque eu tenho fé que eu vou ficar em casa e Deus vai continuar me suprindo. Porque na minha cabeça era assim, Deus me chamou para isso, então ele abre as portas, eu vou, ele me supre. Mas eu não tinha essa fé de dizer assim, eu vou ficar em casa, porque eu mereço ficar um final de semana em casa com a minha família e mesmo assim Deus vai me suprir. E eu tenho visto isso nesse tempo. O Senhor falando comigo, sabe? Você precisa trabalhar
porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Ministério é trabalho mesmo. Eu lhe chamei para isso, para o corpo de Cristo. Mas você, a partir de agora, você pode crer que você pode passar um final de semana em casa e eu posso lhe suprir do mesmo jeito. Eu não supri todo esse tempo. Faz 100 dias que eu estou em casa, minha irmã. Entende? 100 dias que eu estou em casa. Nós não estamos à frente da igreja. Nós estamos ministrando simplesmente em casa. E eu, nesse tempo, minha irmã, eu cresci em fé em Deus. Eu quero te dizer, Andréia, eu não vou sair dessa pandemia no mesmo nível de fé que eu entrei. Minha irmã, eu não vou. Isso eu tenho certeza. Sabe, uma convicção tão grande dentro de mim, porque eu sempre preguei muito nessa área de provisão sobrenatural, sabe, André? Uhum. E isso sempre foi um assunto que me inspirou muito, muito, de estudar, de meditar, de pregar. E eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho vivido hoje, nesse tempo, tudo que eu preguei. E aí minha nora estava aqui em casa domingo e eu dizendo para ela, eu disse, Priscila, eu sempre pregava que Deus tinha um cartãozinho fidelidade, que chega um dia que ele desconta os pontos, né, e te dá os bônus que estão ali. E ele decidiu descontar todos os pontos que eu tinha nessa pandemia. E assim, eu te digo, minha irmã, eu cresci muito em fé, muito, em confiar em meu Deus. Sabe que com um trabalho ou sem trabalho, em casa ou num púlpito, Ele é meu Deus. E Ele é um Deus de suprimento, sabe? Eu fico até assim, um pouco emocionada quando eu falo nisso, Eu entendo. porque eu tenho, sabe, André, provado e visto que Deus é bom, Ele é maravilhoso e Ele paga bem. Paga. Paga. Exatamente o que você está dizendo, né? Porque assim, quando a gente passa a viver do ministério, quando a gente tem rendas fora, é tranquilo, né? Mas quando a gente passa a viver totalmente do ministério, que a gente olha assim e diz assim, se não for ele, vai ser quem, né? Mas sempre é ele, né? É Ele. Coisas que eu tenho aprendido, Rossana, é pedir para ele fazer a minha agenda. Porque às vezes, assim, a gente se empolga, né? Com tudo quanto é convite. E eu vou te dizer, nem sempre as pessoas estão dispostas a honrar a unção, né? Que está sobre a vida da pessoa. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, É verdade. eu aconselho a todo aquele que está no ministério a orar ao Senhor. Senhor, olha, é você quem faz a minha agenda. E Deus vai sempre mandar você para o lugar certo, na hora certa. Isso, ser pontual, né? Pontual, né? É. Para com você, como para aqueles que precisam, né? Daquilo que você tem, do ouro que você tem para entregar, né? Porque o que você acabou de entregar aí para a gente foi o quê? Foi ouro, né? Uhum. Algo do céu vindo para nós, mostrando para nós o crescimento. Por quê? Porque você é uma mulher destemida, você deixou a sua igreja para enfrentar aquilo que Deus chamou para fazer. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? De abrir mão daquilo que é seguro para entrar em algo que na dependência plena do Senhor. É mais ou menos a história de Abraão. Sai daí e vem para a terra que eu vou te mostrar. Né? Isso. Mas só que Deus não está te mostrando só a terra, Deus está mostrando a você também novos ares, novos isso, André. Não é verdade? Isso é só o começo do grande que ainda tem para acontecer ainda esse ano. Porque amém, eu recebo. É o que Deus tem para fazer. Então, assim, fé nada mais é do que fazer existir, né? Eu sou plena nisso aí, eu amo andar pela fé, eu vivo pela fé. Tudo que tem na nossa vida e na nossa casa foi fé, né? Isso. Posso dizer, cada coisa que tem aqui, cada coisa tem a sua história de fé, né? Isso. E a gente fica assim, maravilhado, dizer assim, poxa, esse legado a gente já passa para os nossos filhos, né? E eu vou te dizer, eles passam a viver a vida de fé que a gente tem e a gente fica vendo que a vida deles está sendo melhor do que a da gente em determinados aspectos. Por quê? Porque você ensinou e eles decidiram, estão numa estação melhor do que a nossa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é tremendo, né? Isso. E como a gente estava dizendo, o crescimento ele inicia na vida espiritual. Se você não quer crescer espiritualmente, você vai no raso, no teu material. Porque as coisas chegam para a mão da gente para a gente administrar da forma que Deus quer. Então, Deus não vai colocar nada na mão de irresponsável, nem quem não busca, nem quem não se aprofunda, não é verdade? Uhum. Então,
primeiro conselho, né, é o quê? É sair da zona de conforto. É, O segundo é mergulhar em Deus, mas mergulhar de verdade. isso, Dizer, eu vou isso. ah, E fundo. sai da cama mais cedo, É, menino. é, Toda mulher de Deus, ela tem que ter uma história. Eu estava olhando a história de é. Joyce Meyer outro dia, achei tremendo. Teve dias que ela disse que dormiu no estacionamento do McDonald's. Ela disse que foi Nossa, em determinado lugar e assim, não tinha condições para pagar hotel, né? A pessoa sim, quando buscar eles não prometeram esse lado, só prometeram uma sim. oferta. E eles dormiram aonde? No estacionamento da McDonald's. Meu Deus. Né? E, no entanto, eu vou te dizer uma coisa: olha o pipoco que essa mulher é hoje. É, Né? é verdade. É. Inspirado com o que tem na vida dela. Vá ver os bastidores. Vá ver. Pois é, né? O que eu disse é. E o sair da zona O de que aparece de crescimento tem muita profundidade, André. é verdade. Uma das coisas que me É. chamou muita atenção também, Rossana, ela falando sobre que era da fé. E ela disse que teve um momento na vida dela que teve um câncer de mama. Mas ela disse que não ficou Uhum. contando isso como historinhas, não. Né? Aonde ela chegava, ela dizia para as pessoas às vezes apontavam, porque ela era uma pregadora de fé. Disse assim: ah, você teve fé, mas você teve câncer de mama. Ela disse: eu estou viva. Isso, Né? Isso significa você isso, continuar a sua jornada acreditando naquilo que Deus começou a fazer. A isso. conversa é muito boa, é muito bom te ouvir, é muito bom falar sobre crescimento. A gente vai, eu creio que Deus vai proporcionar ainda esse ano um tempo para a gente fazer alguma coisa junto. Né? Amém, amém. Mas a gente tem 3 minutinhos para se despedir do povo e das considerações finais. 3 só? É mesmo? Nossa. 3 minutos. Olha só que bênção, quantas mulheres alcançadas, né? E eu quero dizer para você, né? A gente vai encerrar, mas sabe, meninas e meninos que estão aí, cuidado com o que você escuta, né? O nosso crescimento depende muito do que a gente escuta e quem você escuta determina quem você é e aonde você vai chegar. Então, selecione, né? O profeta Jeremias disse que a gente, quando acha a palavra, a gente come, se alimenta dela, mas o resultado dessa palavra é gozo e alegria para o coração. Então, não escuta algo que vai te colocar para baixo, te escuta algo que vai te animar, né? Vai fazer você se erguer cada vez mais em Deus. E acredite, o ano não acabou. E esse vai ser um dos melhores anos das nossas vidas, porque vão vir muitos outros ainda, mas esse ano vai determinar uma década de sucesso na nossa vida. Para mim foi um prazer, André, eu agradeço, né, a honra do convite, você ter lembrado. Eu amo ministrar para mulheres e sempre que precisar é só chamar que nós vamos estar aqui para estar conversando. E esse assunto me inspirou, eu amei hoje passar um tempo tirando, eu já passei o dia fazendo jejum hoje, né, que eu sempre tiro um dia, eu digo, é o primeiro dia do semestre, eu vou passar o dia jejuando, aí aproveitei para meditar sobre esse crescimento, eu fui tão enriquecida, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço, Rossana, por essa disponibilidade, por esse coração lindo, por essa mulher de coragem que você é, por esse espírito glorioso que você passa para a gente quando está ministrando. E eu sei que vai ser só sucesso, né? Então eu convido vocês, mulheres que são minhas seguidoras, acompanhem a Rossana nesse Mulheres no Secreto. Ela tem Isso, muito para dar para a tua vida, entendeu? A gente só se encontra uma vez na semana, mas ela é conferencista também, ela vai atender aquilo que o teu coração precisa, vai tirar você muitas vezes da zona de conforto no empurrão, porque esse é o chamado dela. Mas eu vou te dizer uma coisa, com a gente ou você cresce ou cresce, minha irmã, não tem esse negócio. amém. Então assim, Deus tem levantado os homens e mulheres cheios da palavra, cheios da unção para nos levar adiante. Então, desde já, Rossana, muito obrigada. Dá um abraço aí. Obrigada. Né? Diga o pastor Cleone que eu mandei um abraço. Amém, digo sim. E aí eu vou te dizer, né? Dá um abraço lá no André, no Arthur, né? Nem Priscila, né? Nos netinhos que eu não conheço ainda, mas quando eu for em Marcel eu vou conhecer, né? Tá, com certeza. Te amo muito, você é muito preciosa, você está nas nossas orações. Obrigada. E nós, amém? Um prazer. Obrigada. A gente só tem um minuto. Povo de Deus, amo vocês. Obrigada por Beijo. esse tempo. E quarta-feira a gente vai estar de novo aqui falando sobre autoestima. Você não perderia. Amém? Deus é bom. Rossana, vou mandar um livro bom para você no teu WhatsApp. Tá. Beijo. Tchau. Vocês. Tchau.